Olá, muito boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos ao nosso boletim de notícias do Fala Povo com Alissa Gomes. Hoje é dia 7 de maio, quinta-feira, e a gente começa falando sobre o pronunciamento que foi feito agora há pouco pelo governador Wilson Witzel sobre as recomendações de lockdown aqui no estado do Rio. Bom, por mais que Ministério Público, Fiocruz, Defensoria Pública e um grupo de renomados do governo do estado indicaram que era preciso fazer o lockdown em todo o estado para ontem, né? Como a gente já falou aqui no nosso boletim diário, Witzel optou por pronunciar que cada prefeito vai decidir se faz ou não lockdown na sua cidade. Então vamos pensar um pouquinho aqui como é que está a nossa situação na região serrana, né? Para a gente poder pensar se existe essa possibilidade ou não. Já adianto que eu acho que ainda é cedo, né, para uma medida tão rígida como essa. O nosso sistema de saúde não colapsou. Isso a gente tem de informação, pelo menos até o momento. Começando por Petrópolis, de acordo com o último boletim, são agora 205 casos confirmados e 17 mortes, 4 a mais do que comparando com o último boletim. Isso porque chegaram um resultado agora de 4 mortes que aconteceram no mês de abril. Uma senhora e outros 3 homens, um deles de 32 anos e os outros 2 já idosos. Bom, é com grande pesar que a gente anuncia essas mortes e também a quantidade de internações que aumentou bastante, 14 de ontem para hoje, agora são 83, praticamente a metade, 42 estão em leitos de UTI. E aí desses 42 em leitos de UTI, 36 estão usando o Sistema Único de Saúde, né? Para vocês verem como a procura pelo SUS é muito maior. Por isso é importante ter muitos leitos, né? Principalmente os de UTI, que é os que tem aquele equipamento, né, tão necessário aí para os tratamentos mais graves, que são os respiradores mecânicos. Bom, se a gente pensar aqui na quantidade, né, de leitos aqui na cidade, nós temos ao todo 127 leitos de UTI. Aí vocês pensam, poxa, tem 36 sendo usados, então tem bastante leito aí sobrando. Não é para relaxar, gente. É claro que a gente não tá no sufoco, mas se todo mundo pensar que tá tranquilo, que podemos sair na rua, isso vai piorar e aí a gente vai ter um caos no nosso sistema de saúde. É importante a gente continuar consciente, né, em todos os nossos atos, para que isso passe logo e para que a gente possa, então, ver nessa retomada gradual da economia. Essa, então, é a recomendação da Prefeitura de Petrópolis. Dia 11 termina o decreto e aí a gente vai saber, né, do prefeito Bernardo Rossi, o que ele vai decidir, se é manter as medidas restritivas ou se é pela retomada gradual da economia. Ele disse até que já foi elaborado um plano, né, estratégico responsável para que isso aconteça. Só que vai depender da quantidade de novos casos agora nos próximos dias. Então é importante a gente ter essa consciência, né? Se você precisar sair de casa, tudo bem, né? Saia, mas use máscara, use álcool em gel, mantenha a distância. Se não for preciso sair de casa, tente ficar em casa, pelo menos aí para os próximos dias, para a gente ter então um bom cenário aqui na nossa cidade, né? Na verdade, um cenário não tão ruim aqui na nossa cidade. O prefeito anunciou, inclusive, que já comprou 30 respiradores. A ideia é que esses respiradores sejam usados numa construção de uma nova unidade temporária chamada de UPA Vermelha, com 25 leitos de UTI, de retaguarda. Então, no caso de todos os leitos serem preenchidos, né, do Sistema Único de Saúde, a gente teria aí mais 25 leitos. Essa é a expectativa de UTI para atender os pacientes aqui de Petrópolis. Então, a prefeitura, por um lado, ela está fazendo a parte dela. É importante, então, a população também fazer a sua parte, né, para que a gente passe por isso logo. Agora a situação de Teresópolis não é tão boa assim, né, quando a gente fala em leitos de internação. Vamos começar então falando do boletim sobre os casos confirmados. São 301, são 6 óbitos, menos do que Petrópolis, a quantidade de óbitos, e 40 pessoas internadas, também a quantidade menor de internações. Só que em Teresópolis só tem 43 leitos
disponíveis, né, pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS. E aí a gente só tem mais 3 leitos disponíveis, então, e todos eles são clínicos, não tem mais leito de UTI. Os 17 leitos de UTI estão todos ocupados. Então, a gente vê então uma mobilização da prefeitura para compra, né, de novos 20 respiradores para poder então criar os leitos, né, de UTI. A prefeitura já anunciou que conseguiu mais 23 leitos com o Hospital das Clínicas, mas eles são clínicos. Então, para eles se tornarem leitos de UTI, é necessário que haja o respirador. Nessa corrida contra o tempo, eles entraram na justiça, tentaram comprar com o mesmo fornecedor, né, que está fornecendo o equipamento para o Ministério da Saúde. São fornecedores brasileiros num custo muito menor, mas não conseguiram, e aí já estão colocando o plano B em prática, né, tentando comprar com outro fornecedor importado mesmo. Sai sim mais caro, né, mas é uma compra que a gente vai acompanhar e a gente espera que seja responsável, bem diferente, né, do nosso governo do estado, infelizmente envolvido já numa polêmica, né, numa grande corrupção. A suspeita, né, é que o ex-subsecretário de Estado de Saúde tenha fraudado contratos para compra, né, de respiradores por cerca de quase R$200 mil cada unidade. Gente, ele foi preso hoje, mas outros 3 que também atuaram na secretaria também foram presos, estão sendo todos investigados. E inclusive essa compra, né, que na verdade ela foi paga, mas não aconteceu efetivamente, então os contratos até conseguiram ser suspensos, desses respiradores. Isso tudo causou um grande atraso e a gente está no meio de uma pandemia, e aí os 7 hospitais de campanha que foram prometidos pelo governo estadual ainda estão em construção, ainda não foram colocados em funcionamento. O prazo era abril, né? Mas não foram colocados em funcionamento ainda. E aqui na Serra tem um prometido no município de Nova Friburgo, 100 leitos lá. Então, nada disso, não chegaram ainda. Aproveitando, então, a gente fala um pouquinho do boletim de Nova Friburgo. São mais de 60 casos confirmados, 69 casos confirmados, 7 óbitos e outros 7 estão em suspeita, em análise, e 14 pessoas internadas. A gente vê também uma mobilização, todo mundo com o pé no freio, tentando manter as medidas restritivas. Então, isso aconteceu com Friburgo, que estendeu o decreto até o dia 11, segunda-feira. Petrópolis também vai até o dia 11, Teresópolis até o dia 13, né, na quarta-feira, mantendo então essas medidas restritivas. O estado vai até o dia 11 também, então junto com Petrópolis e Nova Friburgo. A gente continua acompanhando, a gente não vê, de acordo com os critérios, né, determinantes para lockdown, a gente não vê, né, todos esses critérios sendo preenchidos aqui na nossa região serrana neste momento, mas tudo vai depender, claro, dos próximos dias, tanto para se decidir por um lockdown, para se decidir por apenas manter as medidas restritivas, ou ainda para optar pela retomada gradual da economia. Os municípios estão com os projetos responsáveis, estratégicos, praticamente prontos para que isso aconteça. Mas tudo vai depender do achatamento da curva, da redução de novos casos de coronavírus. A gente continua acompanhando tudo por aqui. Amanhã vamos falar de auxílio emergencial. Vai ter divulgação aí de uma data para o recebimento da segunda parcela. Até amanhã. Boa noite.